ser humano não foi feito simplesmente para comer, beber e dormir. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Infelizmente, no decorrer da história da humanidade, até hoje, essa é a verdade, né? As pessoas muitas vezes elas são estimuladas não a viver, mas simplesmente a subsistir, tá? E uma preocupação muitas vezes excessiva com os bens materiais, com as necessidades físicas, fisiológicas e tantas outras. Então eu não estou dizendo que isso não é importante, senão seria hipocrisia da minha parte. É óbvio que existem necessidades materiais e evidentemente que nós precisamos supri-las até para continuar existindo, né? Então a questão não é essa, se essas coisas, se essas necessidades existem ou não, se elas são importantes ou não. A grande questão, o grande ponto, é quando a gente reduz a vida humana a essas necessidades materiais ou a essa base material, né? E a partir disso, nós também acabamos colocando essas coisas em primeiro lugar na nossa vida. Então, quando você pega um Platão, quando você pega um Aristóteles, quando você pega outros autores que fazem uma análise um pouco diferente da realidade humana, né, e do mundo, da vida, todos apontam para a mesma direção. Ou seja, todos apontam para o quê? Para qual ideia? De que, observando a realidade, observando o mundo, observando o ser humano, né, pela experiência que nós temos do limite do próprio mundo e do nosso limite, nós então temos condições de reconhecer a necessidade de transcendermos tudo isso, né? Então, quantas vezes me pergunto, professor, mas o que está por trás ou na base do conhecimento sobre Deus? Ora, em primeiro lugar, o que está na base do nosso conhecimento de Deus está justamente a experiência do limite do mundo, do limite da vida, do limite de si mesmo. Na medida em que nós constatamos o limite e a insuficiência do mundo de se autoexplicar e também do ser humano se autoexplicar, a experiência desse limite, dessa insuficiência, mostra a necessidade de transcendermos tudo isso e de reconhecermos que o mundo não é fundamento de si mesmo, que o mundo não é causa de si mesmo e que, portanto, o ser humano que também faz parte desse mundo também não é causa de si mesmo e não é fundamento de si mesmo. Por isso que tantos autores vão chamar a atenção para isso. Não só um Platão ou um Aristóteles vão ressaltar essa questão do divino, evidentemente cada um do seu jeito, do seu modo. Platão, por exemplo, ele é muito mais sensível a toda essa questão da prática religiosa, né? Aristóteles já é um pouco mais crítico, mas mesmo Aristóteles, por exemplo, ele pode ser crítico à questão da religião, mas ele admite a importância de Deus, né, do teós, do divino, na vida humana, né, pelos motivos que ele apresenta lá. Mas se você pegar um Santo Agostinho, um São Tomás de Aquino, entendeu? Ou um Descartes, né, um próprio Leibniz, Pascal e tantos outros, vão apontar nessa mesma direção. Ou seja, quando eu tenho essa experiência, a vivência da vida, do mundo, de si mesmo, eu tenho a experiência de um limite ali. E limite em que sentido? De que essas coisas não se autoexplicam. Elas não são auto-evidentes. Né? Então, quando você pega, por exemplo, as 5 vias de São Tomás de Aquino, né? Quando você pega as 5 vias de São Tomás, a terceira via, por exemplo, que é a via da contingência, se eu não me engano, ela é muito interessante porque é como se São Tomás dissesse o seguinte, olha para o mundo, olha para a realidade. Você vai encontrar um monte de seres contingentes. Ora, o que é um ser contingente, segundo Tomás? Um ser contingente
era um ser que não existia e passou a existir. Não era, né? Ou seja, estava no âmbito do não ser e agora está no plano do ser. Mas como é que ele fez a passagem do não ser para o ser? Se ele não era, mas agora ele é, então é porque teve um momento que ele não era e depois passou a ser. Então ele teve um início. Ele teve um começo, ele teve um início, porque ele nem sempre existiu. Então teve um momento que ele não existia e depois passou a existir e nesse momento ele existe. Mas provavelmente vai ter um novo momento que ele não existirá mais. Então é uma passagem do não ser para o ser e do ser para o não ser. A questão é, como que eu explico a existência dos seres contingentes se só existirem seres contingentes? Porque se eu olho para o mundo, né, olho para o universo, olho para todos os seres, e se na sua totalidade eu só encontro os seres contingentes, se só existirem seres contingentes, ou seja, que não existiram e passaram a existir, existem, mas poderiam não existir, como é que você explica a existência deles se não existir nenhum ser necessário? Porque, de fato, aquilo que não existia não pode dar a si mesmo uma coisa se ele nem existe ainda. Não tem sentido isso? Não é? E ninguém dá aquilo que não tem, que não é capaz de dar. Portanto, nesse sentido, eu preciso admitir, pelo menos, a existência de um ser necessário que garanta a passagem do não ser para o ser e que garanta, portanto, a existência dos seres contingentes. Então, veja, isso é um mero exercício da questão da razão, né? Ou seja, a minha razão associada à minha experiência observando a realidade e na tentativa de compreender essas coisas vai se construindo todo esse tipo de raciocínio e uma estrutura argumentativa para justificar e dizer, olha, Deus existe. Deus existe. Tem sentido dizer Deus existe. Né? Então, no primeiro momento que eu estou tentando mostrar aqui, é que falar de vida espiritual é reconhecer, em primeiro lugar, que o ser humano não se reduz a um mero fenômeno material. Que o ser humano não é simplesmente uma matéria evoluída. Que o ser humano, ele não é simplesmente um aglomerado de células, moléculas ou o que for. Mas que o ser humano, enquanto ser humano, ele é capaz de transcender a própria matéria, porque o ser humano, se por um lado ele é matéria, é corpo, e com certeza o é, ele também é espírito. E talvez uma das coisas que mostra que de fato o ser humano também é espírito é principalmente o fato dele perguntar quem ele é. Quem sou eu? Você não vê nenhuma coisa puramente uma coisa puramente material, não realiza reflexividade. Não pergunta para si próprio. Quem sou eu? Então talvez a pergunta, o que é o espírito? Quem sou eu? Já é um indício de que o ser humano não é só matéria, mas que ele é capaz de transcender os limites dessa matéria. É isso que acaba levando o ser humano a refletir e a analisar e a buscar o sentido último das coisas. Porque com a sua inteligência ele vai compreendendo toda uma trama de causalidade que permeia a realidade. Ele vai de fato percebendo, né, essas relações de causalidade, a ordem que se manifesta no mundo. Então isso causa aquilo, isso é efeito daquilo, etc. E na medida em que ele vai vendo essa rede causal, ele se questiona sobre a origem e o fundamento último de toda essa rede de causalidade e de modo de ser.
E isso, portanto, acaba desembocando na problemática da questão do divino. Porque, no fundo, quando nós usamos o termo Deus, né? Não entrando aqui nas várias definições diversas, né? Das tradições religiosas, etc. Mas, no fundo, quando nós falamos Deus, o que nós estamos querendo dizer com isso? Ou seja, no fundo, o termo, a palavra Deus indica essa realidade primeira, que subsiste em si mesma, da qual tudo depende e que ela não depende de nada. Deus é isso. Ou seja, quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando justamente aquele que na ordem do conhecer é o último, mas que na ordem do ser é o primeiro. Ele é o primeiro na ordem do ser. Por quê? Porque ele é a realidade primeira subsistente. Porque ele é em si e por si. Porque é a fonte de toda a luz, de todo o amor, etc. Então, por mais que tenhamos definições e conceitos diferentes sobre Deus, né, baseada nas mais diversas tradições religiosas, quando de fato você faz um certo estudo comparado, o que você vai percebendo, pelo menos nesse sentido mais filosófico, né, e humano, é que falar de Deus é falar dessa realidade primeira. Primeira, não no sentido de que foi a primeira que apareceu. Não é primeira no sentido cronológico. Deus é essa realidade primeira porque Ele é o que é desde todo sempre. Ele é esse fundamento último. Ele é esse sentido radical e absoluto de todas as coisas. Então ele é essa realidade primeira por quê? Porque tudo veio dele e depende dele. E ele não depende de nada. Ele subsiste por si próprio. Por isso que ele é Deus. E nós não somos Deus. Então, de fato, se nós queremos refletir sobre a vida espiritual, me parece que a primeira exigência é refletir sobre esse duplo aspecto. Ou seja, se você me perguntasse, professor, o que é desenvolver a vida espiritual? Eu diria, desenvolver a vida espiritual, em primeiro lugar, é você cultivar aquilo que você tem de mais elevado, portanto, a tua inteligência e a tua vontade, e não ser escravo das suas paixões e sensibilidade. Não no sentido de que as suas paixões são intrinsecamente más. As paixões, num primeiro momento, não são nem boas nem más. São boas se te levam a agir de maneira boa. São más se te levam a agir de forma ruim. Mas veja que as paixões, elas precisam ser conduzidas por aquilo que você tem de mais perfeito, que é a tua inteligência. Aí você vai dizer, mas por que não é a vontade, professor? Eu vou colocar a vontade acima da inteligência. Tá bom, põe a vontade acima da inteligência, mas não vai funcionar. Porque a vontade por ela mesma, né? É a mesma coisa se eu perguntar para você se você quer uma coisa que você não conhece. Então, se eu pergunto para você, você quer Krushivai? Aí você vai ficar olhando para a minha cara, o que é Krushivai? Eu não sei o que é. Ou seja, se você não sabe o que é, a sua vontade fica paralisada. Portanto, isso é uma prova que a sua vontade só funciona na medida em que a sua inteligência funciona. Então, é a inteligência que mostra para a vontade se ela quer ou não. Então, a vontade é que realiza o ato de querer, mas a realidade, ela realiza o ato de querer na medida em que houve o mínimo de compreensão realizado pela inteligência. Então, é a inteligência que precede a vontade, não é a vontade que precede a inteligência, nesse sentido. Né? Então, você tem que cultivar uma vida intelectual. Você tem que educar a tua inteligência, da mesma forma que você tem que educar a tua vontade. Então, ter uma vida no espírito, ter uma vida espiritual,
é se preocupar em ter uma alma ordenada, uma vida ordenada. E para isso, o superior tem que vir em primeiro lugar. Ora, o que você tem de superior e mais sublime? É a tua inteligência. Depois a vontade. Então, busque educar a tua inteligência, busque educar a tua vontade. E, portanto, os seus sentimentos, afetos, paixões, não têm que ser negados, mas precisam ser orientados e conduzidos pela sua inteligência. Então, em primeiro lugar, é isso. Mas é só isso? Não. Nosso velho Platão já tinha nos lembrado. Ter uma vida espiritual também significa amar e se preocupar com o eterno. Essa vida passa. O temporal passa, é próprio dele. As coisas mudam, parece que tudo tem data de validade. Né? Então, eu preciso me preocupar também com o eterno. E se preocupar com o eterno é se preocupar com Deus. É se preocupar com o divino. É procurar imitar a Deus. Que evidentemente pode ter vários sentidos isso. Mas é reconhecer de fato que eu preciso cultivar uma relação, uma intimidade com essa realidade primeira na minha vida. Então também não tem como eu ter vida espiritual se eu não cultivo uma relação com essa realidade primeira que nós chamamos de Deus.